Olá pessoal do canal Professor Adalberto Pessoa. Estou vindo nesse vídeo de hoje comentar um pouco mais sobre o andamento da pandemia, da crise mundial que nós estamos passando. Eu tenho percebido, hoje é dia 23 de abril que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu tenho percebido que o comportamento das pessoas tem sido o de não respeitar a quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, mas até onde eu sei, não só em São Paulo, em outras partes do Brasil também. Eu tenho um seguidor que mora no estado do Acre. Ele me comentou que lá as pessoas não estão respeitando a quarentena, estão saindo, porém foi decretado estado de calamidade pública lá no Acre, né? De um dia para o outro aumentou muito o número de mortes pelo coronavírus, pelo Covid-19. Em Manaus, no Amazonas também, a situação está bastante crítica. E embora os números só estejam aumentando quando a gente pesquisa as estatísticas sobre o Covid, sobre o coronavírus no Brasil e no mundo, a gente só vê os números aumentarem e aumentarem muito, aumentam de um dia para o outro, né? Existem situações em que, por exemplo, em 24 horas no Brasil, acontecem algo próximo a 400 mortes. Nos Estados Unidos aconteceu algo em torno de 2.000 mortes em 24 horas. Nos Estados Unidos, o número de casos confirmados passa de 800 mil. Na Itália, passa de 200 mil. No mundo todo, já passa de 2.600.000 casos confirmados, né? Aqui no Brasil, em alguns estados, a taxa de mortalidade chega em torno de 6%. E apesar desses números estarem crescendo, pelo menos no Brasil a população tem se comportado como se nada tivesse acontecido, e há o movimento dos negacionistas que dizem que toda essa questão do coronavírus e do Covid-19 é uma farsa midiática, em grande parte engendrada por grupos comunistas. Principalmente os grupos seguidores do Bolsonaro trazem essa versão, né? De que essa pandemia ela é uma invenção midiática de grupos comunistas, e aí até o João Dória se torna comunista, a Rede Globo se torna comunista na boca dos seguidores do Bolsonaro. Acredito eu que no futuro, tanto a população vai criar uma consciência, no futuro a população vai criar uma consciência de que o Bolsonaro e os seguidores do Bolsonaro serão responsáveis por muitas mortes, tá? Quero falar isso agora. Então, muito provavelmente o Bolsonaro e os seguidores do Bolsonaro serão vistos no futuro como genocidas, irresponsáveis, fascistas e psicopatas. Né? E uma boa parte da população que não é seguidora do Bolsonaro, mas ouvindo, né, as tentativas de amenização da parte do próprio Bolsonaro e de seus seguidores, né, que amenizam as consequências dessa pandemia do coronavírus e do Covid-19, mesmo quem não é seguidor do Bolsonaro, ouvindo tudo isso, também abaixa a guarda, relaxa os cuidados sanitários, relaxa os cuidados sociais que deveriam ser no sentido de um afastamento, né, de uma reclusão dentro de casa, né, de um resguardo para não se expor a contatos sociais, a aglomerações, né? Então as pessoas vão relaxando tudo isso, atendendo certas conveniências, né? Então a gente vê, por exemplo, que lá em Santa Catarina um shopping abriu as portas e as pessoas foram, né? Entraram no shopping para fazer suas compras. As pessoas não abrem mão de ir fazer suas compras no shopping center, de bater perna, né? De andar, mesmo que para isso tenham que usar as máscaras, porque as pessoas foram lá para o shopping em Santa Catarina tudo de máscara, né? Então assim, e ninguém questiona a contradição disso, né? Porque
O shopping deveria ser aberto, os comércios totalmente abertos, se a situação tivesse sob controle. Se nós estivéssemos recebendo notícias de que as taxas de mortalidade estão baixando e que nós encontramos uma vacina, uma medicação para o controle da doença, mas não é isso que está acontecendo. Então, para satisfazer a necessidade narcísica de fazer compras, de bater perna, as pessoas vão no shopping mesmo de máscara, né? Então, ao mesmo tempo que elas dizem que há um exagero no uso, nessa questão da pandemia do coronavírus, elas vão para os lugares usando máscaras, né? Eu vi manifestações dos bolsonaristas dizendo que o coronavírus é uma invenção, é uma falsidade, mas a pessoa estava usando máscaras. Muitos não querem nem mesmo sair dos seus carros, né? Fazem carreatas, manifestações de carreatas e não saem dos seus carros. Bom, falei bastante coisa, mas o que eu queria dizer para vocês é assim, eu vim para dar a má notícia de que o pior ainda pode estar por vir. E isso dá para ver nas técnicas astrológicas, tá? O que acontece? Saturno, hoje, como eu falei para vocês, é dia 23 de abril. Saturno está em Aquário, assim como Júpiter está em Capricórnio, né? E Saturno está em Aquário. Eu já falei no passado que essa situação do coronavírus só vai começar a ter um controle efetivo quando Saturno e Júpiter chegarem em Aquário, porque em Aquário Saturno e Júpiter funcionam de maneira mais benéfica. Saturno, nesse ano de 2020, já entrou em Aquário em março e vai permanecer em Aquário até o mês de junho, tá? Então nós estamos em abril, Saturno ainda está em Aquário, tá? Saturno entrou em Aquário em março, está em abril em Aquário e vai permanecer assim em junho. Só que até junho, né? Vai permanecer em Aquário até abril, maio, até meados de junho. Mas no mês de junho, Saturno já vai começar um movimento retrógrado, prestem atenção. Em junho, Saturno começa um movimento retrógrado. E Júpiter também começa um movimento retrógrado em junho. E quem conhece um pouco de astrologia tradicional sabe que o movimento retrógrado é um movimento maléfico, é uma debilidade. Então, tanto Saturno quanto Júpiter entram em movimento retrógrado em junho. E no caso de Júpiter, tá? Eu tô aqui, eu fiz um roteirinho, tá? Para passar essa informação para vocês. Júpiter permanece retrógrado de junho até setembro. E Saturno vai permanecer retrógrado de junho até outubro. Eu acredito que nesse movimento retrógrado de Júpiter e Saturno, nós vamos ter um pico de mortes e agravamentos nessa pandemia do Covid pelo mundo todo, tá? O Bolsonaro, seus ministros, ele fez essa troca do ministro de Saúde, né? O Bolsonaro fez todo esse movimento com a sua equipe de governo para tentar amenizar, para tentar abafar os problemas, perigos ligados a essa pandemia, tá? E ele está tentando esconder isso, mas o que acontece? Vai chegar uma hora que não vai ser possível mais esconder isso. Os seguidores fanáticos do Bolsonaro continuam insistindo que a pandemia não é todo esse mal que está sendo propagado, tá? Então, estão tentando camuflar, na verdade, todo esse problema da pandemia. Até o João Dória, no governo de São Paulo, pensa em liberar o comércio no mês de maio, tá? Acredito eu que isso vai ser um verdadeiro desastre se eles levarem essa ideia adiante, tá? O que acontece? Muitas pessoas que estão contaminadas não estão apresentando sintomas por enquanto, estão numa fase de incubação, né? Essa fase de incubação a gente sabe que dura de 8 a 14 dias. E assim, muita gente que está com vírus incubado vai começar a manifestar sintomas, vai precisar ir para hospitais. Tem hospitais que já estão com seus leitos lotados, não tem vagas, né? Então assim,
acredito eu que vai explodir a quantidade de casos contaminados, confirmados e sintomáticos, com sintomas. E também vai ter um aumento aí de mortes. O médico Drauzio Varella já pontuou, tá? Ele já se manifestou que ele acha que vai acontecer um desastre no país. E eu também acredito nisso, tanto pela lógica estatística de tudo que está acontecendo, quanto pelos próprios oráculos, pelas próprias técnicas de previsão. Mesmo que surja uma vacina ou uma medicação até a metade do ano, até essa vacina, até essa medicação ser testada, confirmada e principalmente, né, comprovada e principalmente colocada à disposição das grandes populações, isso vai levar um tempo. Não vai ser colocado à disposição de todo mundo antes do final do ano. Muito pelo contrário, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Vai ser um processo que vai levar o primeiro semestre do ano que vem, ou talvez todo o ano de 2021. Tá? Não é uma coisa que vai se resolver o mês que vem ou daqui a 2 meses. Eu vejo as pessoas falarem, né, de uma maneira alucinada até, que com uma expectativa de resolver tudo em 1 mês ou 2. Não vai acontecer isso, gente. Não é o que as técnicas de previsão mostram, não é o que os oráculos mostram e não é o que a lógica também mostra quando a gente olha para os números, tá? Então, nós temos um problema grave aqui no Brasil. Se a gente olhar o mapa astral do Brasil, né, que tem ascendente em Aquário, o regente moderno de Aquário no ascendente é Urano, que faz conjunção com Netuno, o planeta das ilusões. Então a nossa população, ela tende a se iludir, ela tende a se enganar, né? Tanto é que alguns astrólogos acham que o ascendente do mapa astral do Brasil é Peixes. O ascendente de um país mostra como que a população funciona, tá? E realmente o ascendente do mapa astral do Brasil poderia ser Peixes, mas não é Aquário, tá? O que acontece é que o regente moderno de Aquário, que é Urano, faz conjunção com Netuno, o planeta das ilusões, na casa 12 do mapa astral do Brasil, na pior casa do mapa astral do Brasil. Saturno é o regente tradicional de Aquário, o ascendente do Brasil, mas Urano é o regente moderno e ele está conjunto ao planeta das ilusões. Então, a população brasileira, ela ela tende para se autoiludir, ela tende para se enganar. É uma pena, porque nós vamos sofrer as consequências de tudo isso. E com um governador irresponsável como Bolsonaro, não dá para esperar o melhor. Mas até mesmo o Bolsonaro, até mesmo sua equipe, não vai conseguir enganar a população por muito tempo, né? Bolsonaro, ele tenta atender interesses de donos de bancos, de grandes bancos, de donos de grandes empresas nacionais e internacionais, né? Até mesmo a classe média alta, que é exatamente a parcela da população que tem como se prevenir contra essa pandemia, que tem como se autossustentar, mesmo num contexto de isolamento social. Quem é mais afetado realmente é a classe média baixa, a população pobre, as periferias, então, são muito afetadas e exatamente essas populações não estão respeitando o isolamento social solicitado pela quarentena, né? Então, essas populações mais pobres, elas estão se deixando levar por esse discurso de que a pandemia é meramente uma ilusão midiática, em grande parte engendrada por grupos comunistas, né? E é uma mentira propagada pelo Bolsonaro e seus seguidores, principalmente pelos seguidores fanáticos do Bolsonaro. E aí, assim, quem mais vai ser prejudicado, aonde a gente vai mais ver mortes, né, vai ser na população pobre. O Sistema Único de Saúde nosso até que está conseguindo segurar as pontas, mas falta recursos, vai faltar leitos, né? E é a população pobre que usa o SUS. E não vai ter vaga para todo mundo. Os ricos, a classe média alta, vai ter seus leitos, vai ter, inclusive, seu acesso
a medicações, vai ter seu acesso a recursos para se recuperar. Enquanto que a classe pobre vai ser a que mais vai sofrer nesse crescimento da pandemia, principalmente nesse período, tá, do movimento retrógrado de Saturno e Júpiter, que vai pegar de junho até outubro de 2020. É uma pena, tá? Eu espero que o que eu esteja falando aqui no vídeo seja levado a sério. O que eu queria deixar como recomendação para vocês é: tentem seguir, sim, o isolamento social, essa quarentena, fiquem em casa. Se tiver que sair de casa, eu entendo que muitas vezes a gente tem que sair de casa, eu mesmo tenho que sair para trabalhar, tá? Eu sou profissional de saúde, trabalho no serviço público e estou indo trabalhar todos os dias. Eu não estou podendo ficar em casa, por exemplo. Mas já que eu sou obrigado a sair, muitos de vocês também são obrigados a sair, usem uma lógica de mínima exposição, né? Se tiver que ir para um lugar de atendimento público, se tiver que ter contato com pessoas, usem luvas, usem máscaras, usem o álcool gel, mantenham um distanciamento, né? Um distanciamento de 2 metros das pessoas. Tem que se esforçar para fazer isso, né? Isso se for inevitável ter que sair. Quem pode ficar em casa, né? É até um privilégio, né? E aproveitem esse privilégio porque é questão de vida ou morte mesmo, né? É necessário, tá? Então isso pensando nas medidas materiais para você se proteger do Covid-19 e do coronavírus. Mas tem também as medidas espirituais, as medidas energéticas para você se proteger contra o coronavírus. E isso eu vou estar falando nos próximos vídeos, ok? E aí vocês me acompanhem, tá? E, existem sim medidas espirituais para você se proteger contra o coronavírus também, tá? Essa pandemia, quem tem acompanhado meus vídeos já viu eu falando, essa pandemia não é uma questão só física, biológica e orgânica, né? Tem também uma contraparte de tudo isso que está acontecendo no planeta, lá no mundo espiritual, lá no plano astral, no plano etérico. Então a gente também tem que cuidar do mundo espiritual, porque o mundo espiritual precede o mundo material. Se você cuida do teu mundo espiritual, o teu mundo material circundante, ele é organizado de uma forma que te proteja, tá? O contrário disso é o seguinte: se o mundo espiritual está envolvido em caos e trevas, o mundo material que te rodeia também vai ficar caótico, também vai refletir esse caos e essas trevas. E por leis de atração e sincronicidade, eventos vão se aproximar de você, eventos perigosos que vão colocar você em situação de risco. E a principal situação de risco do planeta está sendo essa pandemia. Quando você se protege espiritualmente e energeticamente, você cria ao seu redor, tá, uma atmosfera de organização, de ordem, de harmonia. E pela lei de atração e pela lei da sincronicidade, você na verdade afasta situações de risco. Você afasta você mesmo de coincidências e sincronicidades que te colocariam em risco, tá? Então esse é um grande segredo da proteção espiritual. Vou tratar disso com mais cuidado nos próximos vídeos, tá? E aí eu deixo o convite para vocês se inscreverem no canal e me acompanharem. Eu já comentei em vídeos anteriores algumas técnicas de autoproteção psíquica e espiritual, mas eu vou aprofundar essas técnicas nos próximos vídeos. Vocês me acompanhem, ok? Se inscrevam no canal, do botão de sininho para não perder nenhuma notificação. Espero que vocês levem a sério o meu alerta, tá? Eu não estou querendo aqui criar um clima de alarme, tá? Não estou querendo alarmar as pessoas à toa, mas a gente precisa pôr os pés no chão e ver a situação como ela realmente é, tá? Com o diagnóstico certo da situação, a gente também cria nossas proteções espirituais internas e externas, além das nossas proteções materiais também, que são todos os cuidados sanitários e de isolamento social que já foi comentado, ok? Mas no próximo vídeo eu vou tratar das proteções espirituais. Nos encontramos lá, gente. Um grande beijo, um grande abraço.
e tchau, pessoal!